Agora sim, agora tudo certo para a gente entrar no ar com vocês aqui com o BMC Business. Agora a gente já tem aqui o meu parceiro também, Alex André, com todos os gráficos dessa temporada de balanços aqui para vocês, para poder a gente conseguir repercutir um pouquinho, não só o resultado de Pague Menos, também com a participação da Paula Mello, como eu falei ainda há pouco aqui para vocês, mas também trazendo outras companhias, como a gente vai falar aqui hoje, né, Alex? Inclusive, também começando por Multiplan, né, Alex? Porque no final das contas a gente já está prometendo Multiplan aqui para todo mundo desde antes de ontem. No final das contas o tempo ia acabando, a gente não conseguia trazer os resultados aqui de Multiplan para o pessoal. Multiplan que, aliás, também já teve por aqui. Um grande abraço para o Hans aí, que sempre também colabora bastante aqui com a gente. Já teve participação aqui ao vivo no BMC Business. Vamos marcar outras vezes para o Hans voltar. Mas vamos lá, vamos começar falando sobre Multiplan, que a gente ficou na dívida aqui com o pessoal, né, Alex? É isso aí mesmo, Débora. Muito obrigado. E também, claro, né, a Multiplan dos maiores portfólios, né, em real estate, referente tanto por ABL e também por qualidade dos seus ativos. Isso que a gente vai comentar agora nos resultados do segundo trimestre, tá? Então, vou colocar na tela os resultados do segundo tri da Multiplan, né, o resultado que a gente queria abordar já fazia algum tempo. O que a gente tem aqui de principais resultados, né? Então, nós temos aqui horas em operação, né, próximas ele é 100% a julho, né, ou seja, que demonstra, né, a abertura de lojas, claramente ali no abril de 2020, né, 0%, ou seja, todas as lojas fechadas e agora praticamente todas as lojas abertas ali, ou seja, 97%, então, ou seja, horas mensais em operação já voltando ao nível, né, do pré-pandemia, que era ali a fevereiro de 2020, 100% das lojas abertas, tá? Então isso que a gente deve observar nos próximos trimestres, nos próximos meses mesmo, bem próximo no curto prazo, com o avanço da vacinação aqui no Brasil. Agora a gente tem no próximo slide uma tendência positiva, né, após reabertura no segundo trimestre de 2021, com a receita de locação acima de 2019, ou seja, acima do nível pré-pandemia. Nos primeiros 25 dias de julho de 2021, as vendas lojistas chegaram a 93,5% dos níveis de 2019. Então, horas de operações e vendas de lojistas de receita de alocação de shoppings, a gente consegue observar aqui, né, nessa linha amarela, né, são horas em operação, né, ou seja, vem aí de forma ascendente, e também esse gráfico aqui verde, né, mais claro, a gente consegue ver aqui participação de vendas dos lojistas, que também vem aumentando bastante, né, primeiramente comparado com o primeiro trimestre de 2021 com o primeiro trimestre de 2020, mas olha o tamanho da diferença com o segundo trimestre de 2020 comparado com o segundo trimestre de 2021, claro que foi o pior momento da pandemia, que nós registramos aqui, né, uma participação de 8,4 de horas em operação da Multiplan. Tá? Mas quando nós comparamos, inclusive isso que colocaram aqui, né, dentro dessa lacuna, né, a comparação do segundo trimestre de 2021 com 2019, né, então realmente uma comparação muito forte, né, um resultado que a gente consegue observar resultados mais positivos. Iniciativas de apoio aos lojistas, inclusive para quem escutou, né, até o próprio BMC Business, né, inclusive com o time, né, do Hans, ele falou muito isso, né, ou seja, a Multiplan ajudou muito seus lojistas com uma parceria, né, de ajuda, né, principalmente a parceiros que estão há muito tempo lá, né, ou seja, lojistas que estão há 10, 15, 5 anos, né, no portfólio da Multiplan, eles não querem que eles saiam, né, justamente para essa taxa de inadimplência não aumentar e, consequentemente, diminuiu. No segundo trimestre chegou a 16,3% no pior momento, depois diminuiu para 7,2%. Ainda preocupante, né, ficou ali a 5,8% no quarto trimestre de 2020, lembrando, quarto trimestre são épocas mais sazonais, né, como principalmente Black Friday e Natal, né? As festas de final de ano. Depois a gente teve ali 11% um aumento de inadimplência no primeiro trimestre, mas agora ficando até abaixo do quarto trimestre, ficando em 5,7%. Então, ou seja, o custo de ocupação também a gente tem nesse gráfico, né? Ao lado a gente consegue ver aqui tanto encargos comuns, né, em participação das vendas, como aluguel, né, em participação das vendas, em torno ali de 7%. E no total ali a gente consegue ver um custo de ocupação de 14,7%. Tá? Então a gente consegue ver aqui em crescendo, né? Ou seja, contrabalanceando pela redução de encargos comuns, levando a um custo de ocupação bem controlado. Tá? Então isso que a companhia vem fazendo para os seus lojistas. O que nós temos aqui em relação a indicadores, né? A gente tem aqui a multiplicação dos indicadores operacionais e financeiros como resultado da melhoria do cenário externo somado à gestão da Multiplan. Então o próprio Pérez, né, o CEO da companhia, um dos CEOs mais longevos, né? Falando aqui referente aqui a CEO de grandes companhias, principalmente a companhias de shopping centers, e também eles fizeram uma gestão muito boa, que fizeram fazer a receita de aluguel ele crescer por mais de 4 vezes, né, o same store sales 5 vezes, receita de estacionamento 7 vezes, também a gente tem ali o fluxo de caixa operacional crescendo 10 vezes, o EBITDA também crescendo em torno de 20 vezes, no pior momento da pandemia, claro, né. Quando a gente tem aqui os resultados financeiros versus segundo trimestre de 2021, lembrando, né, pessoal, o segundo trimestre de 2020 foi um resultado bem ruim, né? Então,
Por isso que a gente vai ver uma grande discrepância, um aumento ali do fluxo de caixa operacional 650% acima, porque realmente, segundo trimestre, as lojas ficaram fechadas, né? Em abril, as lojas não abriram, as lojas ficaram todas fechadas, né? Quando a gente falou no primeiro gráfico ali no começo da apresentação. Então, o aumento da receita, a redução de despesas das propriedades, né, da sede, né, que alavancam o crescimento em maiores margens, então a gente consegue ver aqui tanto o EBITDA, né, também superando ali uma margem muito positiva, não, uma margem negativa, agora 64 de margem. Também a gente tem o resultado operacional líquido, né, um NOI, que é muito interessante para real estate. A gente consegue ver também um ganho ali de 87,2% de margem e lucro líquido 34% de margem, 94 milhões de lucro líquido, crescendo 37,5% comparado com o segundo trimestre de 2020. Tá? Uma comparação não é muito boa, mas retrata alguns números aqui, né, de números, né, de indicadores financeiros. Estrutura de capital, isso é muito interessante, tá? A companhia tem uma gestão passiva que reduz a amortização de curto prazo, tá? Então, ou seja, a gente tem um caixa de 1,14 bilhões de reais, né, um fluxo de caixa de 1 bilhão, né? No segundo semestre de 2021, a companhia tem uma dívida de 306 milhões de reais, em 2022, 495 e por aí vai, né, ao longo do ano. O que a gente tem aqui? A companhia tem um covenant, né, ou seja, limite de alavancagem 4 vezes, ou seja, ela não pode se endividar acima de 4 vezes de dívida líquida por EBITDA. Onde a companhia está? 1,99, ou seja, 2 vezes. Então a companhia teria que dobrar sua alavancagem financeira para bater ali no seu covenant, ou seja, não tem grande preocupação. Dívida líquida é 2,3 bilhões de reais. Qual é o custo? Custo médio 5,32% ao ano e também valor justo das propriedades, né, um pouco mais de 21 bilhões de reais e também dívida líquida pelo valor justo de 10,8%, tá? Falando um pouquinho mais sobre estrutura de capital, o que nós temos aqui, tá? Sobre indexadores. A maior parte da dívida está atrelado ao CDI, 84%, a TR, né, também em torno de 12,6% e também outros 3,3%, tá? Quando a gente fala o custo médio da dívida, você sabe, né? A gente consegue ver aqui o custo de juros, né, média, né, de todos os indicadores. No total ali bate em torno de 1,47%, o custo da dívida de 5,32%, como a gente comentou anteriormente, e o saldo da dívida de 3,4 bilhões de reais. Tá? O custo médio da dívida bruta, a gente consegue observar aqui, tanto pelo movimento da taxa básica de juros, né, a Selic, como a gente conseguiu observar, que caiu bastante, chegou ali a 2% no ano passado e agora vem aumentando, né? Agora ficou uma taxa básica de juros de 4,25, inclusive, né, vai ter nova decisão do Copom, que deve também já impactar nesse custo médio da dívida, que já está precificado em 5,32, ou seja, já está ali na curva da dívida, né, atrelado ao movimento da taxa básica de juros, claramente, né, com uma grande correlação entre Selic e taxa de custo médio da dívida, claramente porque a maior parte da dívida está em CDI 84%. Tá? O que nós temos aqui referente à Multiplan, referente aqui ao mercado, né? Nós temos aqui a média diária do número de negócios, né? Nos últimos 5 anos, a média diária de negócios de liquidez aumentou mais de 300%. São mais números de pessoas físicas investindo na companhia, são 7 vezes mais do que o ano de 2019, então, ou seja, pessoas investindo, fazendo análise presencial, né? Ou seja, comprando nas lojas da Multiplan presencialmente, olhando os ativos, enxergando a qualidade e, consequentemente, comprando as ações. O valor da Multiplan também, quando a gente fala aqui em torno de valor justo, né, 30% superior ao valor atual da companhia, né, que é o Enterprise Value, né, o EV, está falando aqui um pouco mais de 21,4 bilhões de reais. E quando a gente chega aqui, praticamente, a gente fala aqui em número de negócios, né, também aumentou bastante, e o número de investidores de pessoa física também, que saltou muito, né, desde 2019, 2020 e agora, em julho de 2021, né, chegando ali um pouco mais de 40 milhões. Né, então, ou seja, números muito expressivos. Quando a gente tem aqui alguns números de consenso do mercado, né, isso que a gente vai falar um pouquinho hoje, e também principalmente números retratados, né, então a gente tem aqui tanto um EBITDA, né, que a gente retrata aqui de 190 milhões de reais, que o mercado entregou, o mercado esperava 206 milhões, veio abaixo do esperado, o lucro operacional foi divulgado ali 118 milhões de reais, o mercado esperava 152, também veio abaixo do esperado, mas somente ali, né, quando a gente consegue observar também tanto o lucro por ação, que também veio abaixo, né, mas em linhas gerais a gente consegue observar também alguns múltiplos, né, como a gente consegue ver aqui também, né, EV/EBITDA, né, então a companhia sendo tradada ali, EV/EBITDA 15,62 vezes em 2022 e 2021 em 20,51 vezes, né, ou seja, a companhia ao longo do ano vem melhorando os indicadores quando a gente pega em linha de múltiplos, claro, de acordo com o consenso do mercado. O que nós temos aqui agora para falar um pouco sobre o consenso,
né, de preço-alvo agora, não de números financeiros, mas o próprio consenso. Nós temos aqui 66,7%, são 10 analistas recomendando compra, 3 analistas recomendando manter as ações, né, hold, 20%, e 2 analistas recomendando venda das ações, tá, 13,3%. Quem está recomendando venda? Goldman Sachs, sell, né, venda a R$21, também Morgan Stanley, em linha, né, com o mercado, R$23 de preço-alvo. Banco do Brasil, Biden recomendando compra, R$29,50. Também temos Credit Suisse a R$29. Também temos ali Banco Inter também com R$28. Também temos Bradesco BBI com R$32. E também por último nós temos ali Banco Safra também dando outperform com preço ali, né, de R$31,30, Débora. Então são os principais pontos para a gente comentar sobre a Multiplan. Isso aí, Alex. Agora sim, vamos aos resultados de Pague Menos, né, que nesse segundo trimestre aí acabou tendo um resultado evidenciado aí pelo salto do nível aí de rentabilidade alcançado pela empresa nos últimos trimestres. E os indicadores operacionais aí da rede de farmácias também revelaram o crescimento consistente aí das operações da companhia, né, Alex? Com certeza, Débora, depois até mesmo da aquisição da Extra Farma, que mostrou aí que a companhia está muito bem posicionada no mercado, ganhando market share e, consequentemente, melhorando os seus números, tanto financeiros quanto operacionais, que a gente vai destacar nessa apresentação. Tá? O que nós temos aqui para a gente falar de destaques do segundo trimestre, né? Nós temos aqui um NPS, né? O Net Promoter Score, né? Que mede a satisfação do cliente aqui, 74 pontos, tá? Ganhou 8 pontos desde o segundo trimestre de 2020, ou seja, desde a pandemia a companhia aprendeu como funciona, né? O novo jeito de consumir, e melhorou cada vez mais a sua satisfação. Isso também melhora muito a fidelidade e recorrência dos seus clientes. Ruptura de estoque, menos de 40%. Crescimento do Same Store Sales, né, das mesmas lojas, crescendo quase 20%. Margem bruta chegando a 31%. ROIC, retorno sobre capital investido, 21,8%. A gente vai falar um pouquinho também sobre isso, quanto também NPS. Lucro líquido ajustado, anota esse número que a gente vai falar também sobre o lucro líquido, 71,6 milhões de reais. Olha o tamanho do crescimento, 683% de crescimento acima do segundo trimestre de 2020. Venda incremental de CRM, total, né, das vendas, 2,7% das vendas totais. E sortimento médio por loja, 9,2 mil, tá? Ou seja, a gente fala de sortimento médio de produtos, tá? 14% a mais do que o segundo trimestre de 2020. O que nós temos aqui de crescimento de vendas, né? A companhia teve uma constante aceleração do ritmo de crescimento, ainda mais perceptível na visão acumulada em 2 anos, né? Então o que nós temos aqui, tanto mesmo as lojas, né, também crescendo bastante desde o segundo trimestre de 2020, claro, o pior momento da pandemia, todas as lojas, colocando aqui mesmas lojas e também a variação de novas lojas, então também crescendo ali 20,6%. Quando a gente pega a variação de 2 anos, a gente consegue ver também um movimento maior e também o Same Store Sales também crescendo 25% em 2 anos, ante um ano ali que era 19,7%. Lojas maduras são lojas que estão aí há mais tempo no mercado, né? Variação de 2 anos crescendo 23% e lojas maduras no ano anterior crescendo 18,9%. Então isso mostra uma qualidade do ativo e, consequentemente, as lojas que são mais novas vão ganhando maturidade, né, ao longo do tempo e também vem ganhando rentabilidade na medida que for passando. Mix de vendas e marcas próprias, né, que nós temos aqui nesse slide. Performance positiva em genéricos, serviços e itens de marcas próprias, ou seja, marcas próprias é um movimento que a própria Pague Menos vem fazendo, outras companhias também vêm desenvolvendo, inclusive vários varejistas, né, que a gente vem observando aqui, não só do ramo de varejo farmacêutico, né, inclusive até a gente veio falando aí das últimas notícias também da Pets, né, também outro setor também vem investindo em marcas próprias, então tem diversas companhias que marca própria traz margem maior e, consequentemente, posicionamento de marca e fidelização, ou seja, só tem naquela loja, então o investidor, o consumidor, principalmente, para ter aquele produto de um preço mais competitivo, né, um custo-benefício melhor, ele recorre às marcas da Pague Menos, né? Então a gente tem aqui um mix de vendas, né, a gente tem aqui referente à marca própria, também vem crescente, vem crescendo aí cada vez mais, a parte do OTC também vem ficando bem flat, mas vem crescendo ao longo do ano, a parte de genérico também vem contribuindo aqui, ficando também bem relativo, mas os serviços em gerais vem crescendo de uma forma bem interessante, era 0,5%, agora 3,3%, tá? Participação nas marcas próprias, tanto venda total quanto autosserviço, vem aumentando, né, autosserviço para 13,7%, já colaborando aqui essa parte preta aqui do gráfico, você vê como serviço, né? E também venda total chegando a 6,2%. Então, ou seja, de todas as vendas que são feitas na companhia, 6,2% são marcas próprias da companhia, tá? Agora no segundo trimestre. Vamos lá, vamos falar de lucro e margem bruta? Melhoria de margem bruta sustentável por projetos estratégicos que alavancam o planejamento
da pré-alta, ou seja, a gente consegue ver aqui o lucro e margem bruta, né? O lucro, tanto o lucro bruto, né, chegando a 630 milhões, uma margem bruta de 31%, vem melhorando, né, desde o ano passado. A companhia vem fazendo um planejamento aí, um projeto, né, de vendedor aí, cada vez de uma forma, uma gestão de uma forma mais focada, um crescimento de margens de marcas próprias e genéricos, como eu disse, e redução do índice de perda de estoques, está lá no primeiro slide que a gente comentou sobre isso, tá? Não tem nenhuma grande novidade. Despesas, né? O que a gente tem para falar de despesas? Alavancagem operacional com controle de despesas, apesar das pressões inflacionárias, ou seja, o GPM, né, o IPCA pegando muito em relação a custos de medicamentos. Então temos aqui despesas com vendas também superando a 380 milhões de reais. Despesas gerais administrativas, o famoso G&A, né? SG&A, 58 milhões de reais. Está falando aqui em torno de 2,8% da receita da companhia, né? Receita bruta. É uma participação bem flat ali comparado com o histórico, né? Acima do segundo trimestre de 2020. E quando passamos para o próximo slide, a margem, contribuição e EBITDA, né? A gente consegue ver aqui uma dinâmica de crescimento bem saudável. A gente vê a margem de contribuição subindo ali 250 milhões de reais, 12,13% da receita bruta, e o EBITDA, geração de caixa da companhia, anote esse número aqui, 192,3 milhões, sobre a receita bruta é 9,4%, tá? Então, ou seja, a companhia também, olha que interessante, vem numa ascendente, né? Desde o pior momento da pandemia, ela vem recuperando os seus números, tá bom? O que nós temos aqui agora? Falar lucro líquido ajustado, a gente já comentou esse número, mas acho que é bem legal que a gente tenha esse gráfico que dá para retratar muito bem, né, sobre a relação da margem, né? Então a margem melhorou para 3,5%, era 0,5%, né? Consequentemente o lucro também aumentou bastante para 71,6 milhões de reais. Os componentes do crescimento do lucro, né? O que realmente fez esse lucro crescer quase 683%. São esses 3 pontos aqui, tá? Efeito de crescimento de vendas, efeito de crescimento de margem, resultado financeiro. Aí a gente tem aqui os custos, né? O imposto de renda e contribuição social sobre lucro líquido e lucro líquido ajustado agora, tirando essas duas despesas, né? Ou seja, esses dois resultados negativos, com o resultado positivo que incrementou 71,6 milhões de reais ante um lucro líquido de 9,1 milhões de reais no segundo trimestre de 2020, tá? Ciclo de caixa e endividamento, né? Eu acho que é interessante. Ciclo de caixa operacional em dias, né? De custo de mercadoria vendida e dias da receita bruta. Então esse gráfico a gente consegue entender um pouquinho sobre isso. O que a gente tem aqui para falar? Né? Fornecedores, né? Caiu ali um pouco mais de 73 dias. Quando a gente pega aqui o ciclo de caixa, né? Aumentou para 63 dias. E também a gente vê aqui recebíveis, que subiu ali para 24 dias. Né? Então a gente consegue ver algumas linhas aqui do ciclo de caixa operacional. A dívida líquida, que é interessante, é isso aqui, né? Que a gente sempre comenta, que é a dívida líquida por EBITDA, né? Ou seja, a companhia está com uma dívida líquida por EBITDA, né, de torno ali de 0,6 vezes. Né? Se a gente incrementar ali, né, principalmente, não, tirando o IFRS, né, ou seja, a gente chega ali em uma vez, né, mas se a gente colocar ali o efeito, né, do IFRS, a gente consegue chegar no número de 0,6 vezes. Né? A dívida líquida está em 862 milhões de reais, mas olha que interessante, a companhia desalavancou bastante. Né? Então, ou seja, mesmo ali com as últimas aquisições, ou seja, a companhia também vinha apresentando um ótimo resultado financeiro referente aqui a sua dívida líquida, simplesmente, né, também investindo em novos sortimentos, como a gente comentou ali, 9,2 mil ali de sortimento em loja, né. Geração de valor, né, então que eu te falei que ia comentar um pouquinho sobre o ROIC, né, o ROIC, retorno sobre capital investido. Desde 2019, né, o ROIC vem aumentando consideravelmente, o custo de capital de terceiros, né, ou seja, para quem faz modelagem, né, que sabe muito sobre isso, né, o custo de capital de terceiro subiu para 5,8% e o ROIC, a gente está falando aqui para 21,8%. Tá? Então a gente chega aqui num retorno sobre capital investido muito interessante, né? Ao longo do tempo a companhia ganha esse spread, né? Essa diferença aqui de uma forma bem saudável e a valorização acumulada, né? Desde o IPO, né? Desde ali onde a gente compara o benchmark com o Ibovespa, né? O preço das ações estavam performando ali com uma correlação até que interessante, próxima ali ao índice, depois ali a partir de abril, né? Dia 14 de abril para frente, aí sim se descolou bastante, a ação subiu muito, então a gente consegue ver aqui no dia 30 de julho, né? Última informação, que as ações de pagamento subiram 40% e o Ibovespa subiu 19%, ou seja, subiu mais que 100% comparado ao índice, né? Que a gente tem aqui foco no cliente, né? Eu lembro que eu ia falar um pouquinho sobre isso no final. Consistência na evolução de níveis de serviço e satisfação. Então a gente tem aqui nota do Reclame Aqui, né? O site ali que é muito procurado, né, na parte dos investidores, né, em reclamarem, né? Então não teve tanta reclamação, né? Inclusive até aumentou a nota deles, né, no acumulado de 6 meses, e o NPS, que é uma pesquisa interna da Pagamentos, que aumentou 8 pontos, 74 pontos, o NPS no ano passado, no mesmo período, era 66 pontos. Ou seja, atendendo melhor o cliente, a companhia consegue trazer o cliente de forma mais recorrente, aumenta o seu ticket médio e também aumenta o número de sortimentos, né, que são vendidos e claramente melhora o seu posicionamento no mercado, no seu market share, entre outros.
Vamos lá, o que nós temos aqui para a gente comentar? Né? A gente tem aqui alguns pontos, né? Ou seja, o que a gente tem de consenso? O lucro líquido, né? O mercado esperava 129,33 milhões de reais. Né? A gente tinha aqui uma previsão de uma dívida líquida de 44 milhões, né? E a gente tinha aqui uma margem bruta também que o mercado esperava de 30%. Né? E também a gente tinha aqui um lucro por ação, uma estimativa do mercado de 13 centavos por ação, tá? Ajustado. Então lembrando, vamos ver que a gente teve aqui lucro líquido ajustado, 129 milhões e 33 mil reais. Né? Então o que nós temos aqui, vamos ver se a gente consegue chegar aqui no lucro líquido, para a gente já comentar, 129 milhões e 33. Vamos voltar aqui para a gente falar aqui, ó. Lucro líquido realmente veio abaixo aqui, né, do esperado, quando a gente pega aqui o lucro líquido ajustado, veio de 71,6 milhões de reais, tá? Então a gente já conseguiu descobrir aqui o principal ponto, tá, que tem aqui de consenso do mercado. Também, logo aqui abaixo, tem alguns múltiplos, né, que os próprios analistas projetam. A gente não tem tanto número, tanta informação assim, mas a gente tem principalmente aqui nesse próximo slide, que são preços-alvos, né? A gente tem aqui Banco do Brasil, né, são 100% dos analistas recomendando compra, tá? Não tem nenhum analista recomendando venda e nem manter, tá? São 100% dos analistas. E quem são? Banco do Brasil recomendando compra a R$ 13,10, Ativa Investimentos a R$ 15, Credit Suisse Outperform a R$ 13,50, Itaú BBA a R$ 16, JP Morgan a 17, também temos Santander a 16, Eleven a 20 e XP Investimentos a R$ 13. Pegando esse preço médio, né, alvo, né, de todos esses analistas, a gente chega no preço médio de todos ali de R$ 15,60, né, nos próximos 12 meses, Débora. Então, esses são os principais pontos para a gente comentar sobre a Pague Menos. Pois é, a gente já vai ter também aqui os números de Irani, de Alpargatas, da Dexco, né, Alex? Mas antes da gente trazer, né, todos esses números, vamos lá, vamos falar com a Paola, né, que é sócia analista da GTI, que já está aqui com a gente para poder a gente comentar justamente esses resultados aí do segundo trimestre da Pague Menos. Seja mais uma vez muito bem-vinda aqui, Paola, muito obrigada pela tua presença sempre. Olá, boa tarde a todos, um prazer estar aqui de volta. Paola, vamos lá. Nesse segundo trimestre de 2021, a Pague Menos acelerou, né, o crescimento de vendas e registrou um faturamento recorde, né? A que você atribui esses bons números aí da companhia? O que foi o maior destaque para você aí nesse segundo tri da Pague Menos? A companhia já vem aí de pelo menos uns 2 anos trabalhando uma série de iniciativas internas, né? O maior fator a ser comemorado certamente é a elevação da venda por loja, né? Eles fizeram o novo management aí que a General Atlantic colocou na companhia, fizeram um trabalho muito forte ali de gestão de categorias, né? Revisão do sortimento, aumento da penetração de marca própria, que é algo que traz um preço assim, bastante competitivo em categorias que o cliente compra com uma frequência muito alta, né? E isso fideliza muito, né, esse cliente. E então eles conseguiram crescer bastante e isso ajuda muito a companhia, porque com mais receita por metro quadrado, você acaba diluindo muito melhor as despesas e melhora todos os indicadores de margem, rentabilidade, como o Alex estava comentando agora, né? Então foi uma alavancagem operacional brutal. E isso num período em que a companhia foi muito austera ali, ela estocou toda a expansão de lojas, né, para focar no aumento de produtividade. Então, à medida que a gente começar a retomar aí um ciclo de expansão, esse efeito ele só vai ser potencializado, porque você vai ter novas lojas entrando numa base e puxando aí o crescimento de vendas totais à medida em que essas lojas comecem a maturar. Então, foi um trabalho assim interno muito bem executado e nós ficamos aí bastante satisfeitos com os resultados do segundo tri. Uhum. Bom, a rede de farmácia também tem buscado investir cada vez mais, né, em linhas de produtos próprios. Acha que isso pode ajudar a alavancar ainda mais os números dos próximos trimestres? Paula, como que está aí a tua expectativa em relação a esse portfólio da companhia? Sim, essa é uma iniciativa muito bacana que a Pague Menos está implementando nos Estados Unidos. Aí as principais marcas têm uma penetração muito alta de marca própria e isso é bom por 2 razões. Um é que ele ajuda realmente a fidelizar o cliente, porque você oferece uma categoria que é conhecida no varejo como Money for Value, né? Você oferece um produto de boa qualidade, mas sempre com um preço abaixo da marca de referência para aquela categoria.
Então, isso ajuda a fidelizar o cliente. E o segundo ponto é que os produtos de marca própria, eles têm uma margem muito mais elevada do que os produtos de marca. Então, vamos dizer que a companhia roda numa margem bruta ali mais perto de uns 30%, os produtos de marca própria, eles têm uma margem bruta ao redor de 40%. Então, não só eles engordam o ticket, como eles elevam a rentabilidade consolidada. Então, uma estratégia muito boa para a companhia. Perfeito, Paula. Bom, a gente sabe também que a PagMenos vem nesse processo aí, né, de reestruturação, né, operacional. Acha que essa reestruturação operacional deve continuar, então, beneficiando a PagMenos nos próximos meses, que nos próximos TRI a gente ainda veja aí números ainda mais expressivos do que o que a gente viu agora? Eu acredito sim, que esse é um trabalho de longo prazo, né? Eles já estão executando essa estratégia há mais ou menos 2 anos, levam tempo para aparecer nos números, né? Mas, enfim, como o Alex mostrou, trimestre após trimestre, acho que esse já é o 4º trimestre, se eu não me engano, que a empresa cresce e expande margens, né? As duas variáveis de maneira simultânea. E eu imagino que essa tendência vai continuar ainda por um bom tempo. A PagMenos, ela tinha um desconto, né, em relação à Raia Drogasil, que é a referência no setor, né, porque ela vinha de margens muito mais comprimidas, né, então uma Raia Drogasil tem uma margem EBITDA aí ao redor de 10%, né, nos últimos trimestres, só para dar uma referência. Quando a PagMenos chegou na Bolsa, que não tem nenhum ano, né, ela estava com margens aí no histórico ao redor de 5%, era metade. Então, o valuation dela também era mais ou menos metade do da Raia Drogasil. Agora, a gente já fechou muito bem esse gap, né? No segundo TRI, a PagMenos deu 9,4% de margem, então ela já está muito pertinho. O gap de valuation fechou um pouco, mas não na mesma magnitude, né? Hoje ela negocia aí mais ou menos uns 30%, 40% de desconto para o múltiplo da Raia Drogasil, mas já está entregando uma performance muito perto do líder do segmento, né? Então a gente imagina que isso continue, né, melhorando os resultados e que devagarzinho o mercado vai se dar conta de que esse time tem uma ótima capacidade aí de execução. Em relação ao target price aí do valuation, você já teve um gap aí, mas em relação ao preço então do papel, você acredita que tem mais espaço ainda aí de crescimento, ou Paula, você vê isso? Eu vejo um bom potencial de valorização ainda para as farmácias PagMenos, né? Especialmente pela aquisição da Extrafarma. Eu não sei se todos os analistas já incorporaram isso na conta, né? Mas a Extrafarma está trazendo para a PagMenos 400 lojas, e isso acelera muito o crescimento da companhia. Diferente de você abrir uma loja de maneira orgânica, né? Que ela começa faturamento zero, né, no dia 1, as lojas da Extrafarma, elas já entram faturando. E em mercados que a PagMenos sabe operar muito bem, que é o Norte e o Nordeste. Então, deve ter algum ajuste aí de operação de loja, né? A margem bruta da Extrafarma não é ruim, então os ajustes estão mais na operação, né, nas despesas com vendas, eu imagino. E a gente espera que isso acelere aí, talvez em 3, 4 anos, a curva de abertura de lojas que a gente imaginava para a companhia. Então, isso eleva, sim, o preço por ação. Nós achamos tímidas as estimativas aí que estão no consenso do Bloomberg. Os números que a empresa reportou agora no segundo trimestre foram materialmente acima do esperado, então eu imagino que nos próximos meses aí a gente comece a ver algumas revisões para cima. Acho bom que o pessoal que está assistindo aí agora já fique bem atento em relacionado a isso, né? Bom, Paula, a PagMenos também destacou que nesse período agora, segundo TRI, foram investidos mais de 68 milhões. A maior parte desse investimento foi direcionado para a expansão orgânica, reforma de lojas, né? O que você acha que ainda podemos esperar da PagMenos nessa estratégia de crescimento orgânico?
Eu imagino que eles abram aí ao redor de umas 100 lojas por ano, né? Então, para colocar em contexto, eles têm mais ou menos 1.100 lojas, é um pouco menos de 10% de expansão diária ao ano, né? Então, se a gente assumisse esse same store sales que a gente viu agora no segundo TRI, então 10% de expansão diária mais 20% de crescimento de vendas nas mesmas lojas, nós estaremos falando de um faturamento crescendo algo na ordem de 30% ao ano, né? Então, um potencial bastante expressivo. Eu imagino que essa certamente seja a maior despesa que eles tenham aí, o investimento, né? Vamos colocar da forma correta, para crescer de maneira orgânica. Eu imagino que eles façam investimentos também, tanto na parte digital, que eles já vêm investindo bastante nesse canal, que tem aumentado muito sua penetração, e vai ter o pagamento da Extra Farma, né, à medida que o CAD aprovar. Então, foi um valuation ali de mais ou menos 700 milhões de reais, a gente ainda não viu esse valor saindo do caixa, mas isso deve acontecer aí, ou no quarto TRI desse ano, ou primeiro TRI do ano que vem, assumindo aí que o CAD deu uma certa celeridade na operação. Então, metade desse valor vai ser pago à vista e depois mais 2 parcelas de 25% do valor da transação, cada uma nos anos posteriores, né? Então, esses devem ser os principais investimentos. Abertura de loja, investimento no digital e pagamento das aquisições. Ótimo, então. E Paula, como que você falou um pouquinho sobre essa questão do ganho da participação de mercado deles, principalmente a atuação no Norte e Nordeste, né? Como que você tem avaliado essa estratégia deles de continuar ganhando participação nessas regiões que a Pague Menos atua? Acha que eles devem continuar realmente expandindo para esse lado ou ser um pouco mais agressivo, talvez, uma região em que ainda a Pague Menos não ganhou tanto mercado? Eu acho que essa é uma estratégia muito acertada. E no passado eles já tentaram uma estratégia diferente, que foi vir de maneira mais agressiva aqui para o Sudeste, e não foi uma boa ideia. Tanto é que depois que eles fizeram uma expansão bastante acelerada, aqui principalmente São Paulo, foram lojas que tinham uma margem de contribuição muito baixa, algumas até negativas. Isso fez com que o concorrente local tomasse um movimento também de entrar no Nordeste, coisa que eles não tinham feito antes, né? Toda a ação sempre tem uma reação. Então, eu imagino que a Pague Menos, sendo líder incontestável no Nordeste e agora no Norte também, com a aquisição da Extra Farma, a atitude mais inteligente sempre é proteger os seus mercados core contra a invasão de outros concorrentes relevantes, né? E uma vez consolidados, aí sim você vai devagarzinho aí dando passos para outros mercados. Ela é uma companhia nacional, né? Mas em mercados como o Nordeste, ela tem aí algo como 24%, né? Sendo o Ceará aí, que é a sede da companhia, é o maior e mais relevante estado, né? Mas o Nordeste também com um mercado muito relevante. E agora que eles estão retomando essa expansão de lojas, eles já se comprometeram em concentrar essas aberturas justamente nesses 2 mercados. Então, nós vemos com bons olhos. Ótimo, então, Paulo. Eu queria então que você deixasse aqui nas suas considerações finais, né, um panorama, assim, um overview de como que você está, né, realmente aí olhando para esse setor, não só para a Pague Menos, mas também para esse setor mesmo das farmacêuticas, né, aliás, das redes de farmácia. Se tem alguma outra que de repente você acredita que seja interessante também ficar atento, deixar no radar, né, para esse próximo semestre. A gente sabe que com essa coisa do avanço da vacinação também, a gente vai ter o relaxamento, inclusive como aqui em São Paulo já foi anunciado que até inclusive a liberação de shows e tudo mais a partir de novembro, então isso pode, claro, ajudar cada vez mais a funcionar aí, né, a economia. Então, como é que fica o teu overview mesmo aí para o setor dessas redes de farmácias? O setor farmacêutico, ele brilha os olhos de qualquer analista, né, porque são tendências seculares de crescimento, né, com o envelhecimento da população brasileira, aumento dos gastos com saúde, né. Uma pessoa de 60 anos de idade, ela gasta 5 vezes mais em medicamentos do que uma pessoa jovem.
Então, as tendências de crescimento são as melhores possíveis, né? É um setor que o investidor pode estar nele sem nenhuma preocupação. A única diligência que a gente tem que ter é olhar o preço dos ativos, né? E esperar o momento certo para entrar, porque esse crescimento, às vezes, ele acaba também se traduzindo em múltiplos muito altos, né? Eu diria que todas as companhias desse segmento que estão listadas na Bolsa são ótimas empresas, são muito bem geridas, e a nossa preferência pela Pague Menos, ela está muito ligada ao preço de entrada que a gente conseguiu ali um pouco depois do IPO, né? Que o IPO não foi tão bem compreendido, ali o timing não foi dos melhores, então isso acabou dando um ponto de entrada, né? Mas, enfim, é um ótimo setor para se investir. E tem bons exemplares aí na Bolsa para todos os gostos. Perfeito, então, Paula, quero muito agradecer pela tua participação aqui com a gente, hoje vindo aqui para poder falar um pouco mais de Pague Menos, então espero aí ter sua participação aqui outras e outras vezes aqui no BMC Business. Obrigada. Um forte abraço aí para todo mundo aí da GTI, inclusive, hein? Obrigada, pode deixar que eu vou transmitir os abraços aqui. Ótima tarde para vocês também. Vamos lá, muito obrigada. Essa foi a Paula Mello, que é sócia e também analista da GTI, aqui ajudando a gente a levar informação que gera valor aí para o seu investimento. E a gente vai continuar por aqui falando dessa temporada de balanços, agora falando da Dexco, né? Depois a gente tem entendido um pouco mais sobre Pague Menos, sobre como foi esse segundo TRI, que teve aí números históricos aí, né, para o balanço da companhia, né, Alex? Agora a gente vai falar da Dexco, que é a antiga Duratex e que registrou um lucro líquido recorrente aí de 251 milhões de reais no segundo trimestre e teve recomendação de compra mantida pelo Credit Suisse, né, Alex? É isso mesmo, Débora. Lembrando que a própria Duratex vai mudar o seu nome, né? A gente está adiantando aqui, mas ela vai mudar o seu nome para Dexco a partir do dia 19 de agosto, né? E até o próprio ticker também irá mudar. Então isso a gente vai acompanhar. Para quem conhece a DTEX, né, vai mudar para Dexco, a DXCO, né, 3, né, ou seja, a companhia vai mudar o seu nome, basicamente uma mudança estratégica de posicionamento de mercado, uma companhia que foi fundada há mais de 70 anos. Tá? Então isso que a gente vai trazer os resultados aqui do segundo trimestre. Então vamos lá, vamos passar aqui o resultado. O que nós temos aqui de importante para a gente comentar? A gente tem os destaques da companhia, é o melhor segundo trimestre e melhor semestre da história da companhia. São mais de quase R$1 bilhão de EBITDA, ou seja, uma geração de caixa absurda. Por que isso? A gente vai falar um pouquinho. Alto nível de demanda. Por quê? O mercado imobiliário crescendo muito grande, crescendo muito forte. Ano passado, a crise forçaram as pessoas a não saírem em relação a eventos, né? Ficaram em casa. O que as pessoas fizeram em casa? Fizeram reformas dentro de casa. E reformas em casa é basicamente produtos da Duratex, produtos da Dexco, tá? Então, alto nível de demanda, crescimento significativo de Deca, revestimentos cerâmicos, fortalecimento do mix e captura de aumento de preços em todas as divisões, ou seja, uma demanda muito forte, a companhia revisou o seu preço para cima, né? EBITDA ajustado e recorrente, quase 1 bilhão, né? Como a gente comentou, 996 milhões no primeiro semestre de 2021, o melhor da história da companhia. Menos de 12 meses para o startup da nova unidade de celulose solúvel, isso também promete, né? EBITDA ajustado na companhia cresceu ali 320% no trimestre, 500 milhões de reais de EBITDA, uma margem saltou para 25,3%. Evolução do EBITDA, olha que interessante, desde o segundo trimestre de 2010 até agora. A companhia fazia 218 milhões, 212 milhões, 170 milhões. Agora a companhia, no pior momento da pandemia, fez 119 milhões de EBITDA. Agora no segundo trimestre de 2021, 500 milhões de reais de EBITDA. A gente está falando de um crescimento de 64% nessa série histórica. E o lucro líquido recorrente saltou de 2 para 251 milhões de reais. Olha o tamanho do crescimento. E receita líquida recorrente e margem bruta. Margem bruta cresceu para 35% e a receita líquida aumentou 89%, quase 2 bilhões de reais, 1,9 bilhões de reais. Tá? Então, esses são os principais pontos. Lembrando, né, o melhor semestre da história e o melhor segundo trimestre também da história da Duratex, a Dexco, tá? Fluxo de caixa, eu acho que não tem nenhuma grande novidade, né? A gente está falando aqui de uma redução do capital de giro sobre a receita líquida de 25% para 12%. O consumo do capital de giro no semestre como reflexo da maior compra de matérias-primas e aumento no custo dos insumos. Claramente, se a gente tiver um aumento da demanda também, tiver um aumento também da matéria-prima.
Investimento de 81 milhões de reais no trimestre, com destaque para o projeto de aumento de capacidade de revestimento de painéis e 115 milhões no semestre. Também teve uma geração de 104 milhões de reais de caixa no segundo trimestre e 381 milhões de reais no acumulado do ano. Então a companhia possui ali não um fluxo de caixa livre, né, year to date, tive aqui um EBITDA de quase 1 bi, é um fluxo de caixa livre ali, a gente chega ali de 381 milhões de reais, né, e total ali a gente fala aqui em torno de 282 milhões de reais. O ciclo de conversão de caixa a gente consegue ver em torno de estoque, né, com o primeiro semestre de 2020 comparado com o segundo trimestre, né, de 2021, trimestralmente. A gente consegue ver aqui o fluxo de caixa caindo bastante, né, tanto semestralmente quanto trimestralmente, né, caindo para 15 dias, e também fornecedores aumentando ali para 113 dias trimestralmente, 122 dias de forma semestral, e também o estoque também caindo, né, desde trimestralmente ali, que ficou em torno ali 79 dias, 85 dias quando a gente compara semestralmente. Quando a gente fala de CAPEX, né, de investimentos, tanto o OPEX, né, também a companhia florestal, né, na parte de floresta, né, a companhia vem investindo 86 milhões de reais, manutenção 146 milhões de reais e projeto de expansão 115 milhões de reais. O que nós temos aqui agora para falar um pouquinho sobre endividamento, né? A alavancagem da companhia está muito bem equacionada, né? Ou seja, uma absurda geração de caixa se equivale a uma melhor posição de dívida, consequentemente a alavancagem financeira, uma alavancagem de 0,9 vezes sustentada pelo forte resultado operacional. Então a gente teve uma queda da alavancagem decorrente da forte geração de caixa, mais do que compensou os investimentos em crescimento, ou seja, é um ponto muito interessante. Teve um ranking, né, AAA, né, da agência Fitch, comprovando a forte posição de negócio da Dexco e sua comprovada capacidade de gerar robusto fluxo de caixa operacional e livre, mesmo em cenários econômicos adversos. Então a gente tem aqui o prazo médio da dívida, 2,4 anos, custo médio 106% do CDI, 84% a dívida é longa, ou seja, longo prazo, né, 2026 para frente, curto prazo 16%, que é 2021, 2022 até 2024, mas a posição de caixa já colabora para o pagamento da dívida de 2021 e 2022. A companhia tem 1,3 bilhões de caixa e de dívida, né, a companhia tem dívida líquida de 1,7 bilhões de reais, né, quase 1,8, 1,77. A alavancagem era de 2,6 vezes, caiu muito, tá? Ficou em 0,9, tá? Menos de uma vez, tá? Então isso que a gente consegue ver, a alavancagem financeira pelo caixa e a forte geração de caixa, o EBITDA, muito robusto, né? Resultados, né, a gente também vai falar do EBITDA, né, de novo, né, ou seja, o EBITDA semestral 709, com margem de 32%, o recebível, né, ou seja, aumentou 100%, a parte de volume também, né, da companhia vem crescendo bastante nos seus segmentos, na parte madeira, né, MDF, MDP, a gente tem aqui EBITDA subindo mais de 4 vezes, né, alta utilização da capacidade mesmo comparadas, a companhia também vem fazendo movimento estratégico de preço e de mix. A gente também tem ali a parte da Deca, né, para falar um pouquinho agora. A gente falou um pouco também sobre madeira, agora a gente está falando um pouquinho sobre Deca, né, que tem metais, louças e também a parte hidra, né, ou seja, a companhia teve um EBITDA de 200% de aumento, volume superando ali 49%, a retomada dos volumes devido à sazonalidade favorável do setor, especialmente dos produtos da hidra, né, e também alta de preço compensando a pressão dos custos com melhora de 2 pontos percentuais na margem e EBITDA ajustado e recorrente de 89 milhões, tá? E 154 milhões já no primeiro semestre de 2021. Falando de ambiente setorial, né, a gente fala aqui de manutenção patamares altos, né, de ocupação fabril, ou seja, alta capacidade das plantas, há um avanço importante de 36% do volume de vendas no semestre em relação ao mesmo período do ano anterior, ou seja, ainda a demanda está muito aquecida, o que favorece o crescimento ainda da companhia, né? Ou seja, ainda tem muito volume de venda, né, da indústria de revestimentos cerâmicos versus 2020, ou seja, year to date, né, também crescendo muito forte, 36%. O avanço da utilização da capacidade instalada, ou seja, no ano passado, no pior momento, a companhia tinha 39% da sua utilização de capacidade instalada, agora a companhia tem quase 88%, ou seja, ainda tem 12% de captura ainda de sinergia. E aqui a gente vai falar também sobre resultado de revestimentos cerâmicos, né? Ou seja, a companhia crescendo mais de 300% de EBITDA, né? 79 milhões, a gente tem aqui volume também crescendo 54%, melhoria de mix, né? E preço também da receita unitária, há uma alta de 17%, né? Em 2020, 9% sobre 2021, ou seja, aumentando o preço, né, conseguindo repassar preço e melhorando o mix e ganho de eficiência de captura de sinergia, compensando o aumento de impacto de insumo. Ou seja, todas as linhas você está vendo aqui que o impacto de insumo prevalece, mas a geração de caixa mais do que compensou tanto os investimentos quanto também o preço sobre os insumos, tá?
Então isso que é interessante a gente falar um pouco. Celulose solúvel, esse é um projeto bem interessante, tá? 72% da construção está finalizada nessa planta aqui, são mais de 5,4 mil colaboradores envolvidos nessas atividades dessa planta, um custo caixa de 300 milhões de dólares, né, frente China. A gente tem aqui também um desengargalamento, né, ou seja, uma capacidade, eles ganham mais de 10% de capacidade da planta, uma capacidade de 500 toneladas por ano, esse projeto, então, ou seja, esse projeto de celulose solúvel, início em março de 2022, é um novo projeto também que já estava previsto, que traz investimento e também a companhia vem compensando isso com uma forma de ganho de escala e de sinergia, né? Compromisso de ESG, acho que é interessante, né? Falar que eles vão mantendo aí esforços para alcançar as metas, né? Tanto das 3 vertentes. Eles vêm mantendo aqui a publicação do segundo relato integrado na parte sustentável. Também teve algumas campanhas, né? Também eles são bem confiantes na relação de criação de valor sendo amiga do meio ambiente, né? Ou seja, 123% de água reutilizada, ou seja, há mais água em circulação do que água sendo extraída do meio ambiente, 52% de energia gerada a partir de combustíveis de energia renovável, mais de 50%, 755 milhões pagos a título de remuneração de trabalho e governo, e mais de 100 mil reais de doação a combate à Covid-19, né? Bom, o que nós temos aqui agora para falar um pouquinho, né, sobre o resultado, né? O mercado esperava aqui, né, a gente tem aqui um resultado, uma estimativa já no terceiro trimestre, né? Aqui são já as estimativas, ou seja, os resultados, né, que foram colocados aqui no segundo trimestre da companhia, né? Ou seja, a companhia teve aqui um EBITDA de quase 1 bi, ou seja, o mercado esperava ali em torno de 500 milhões, veio muito acima, e também tanto o LPA, né, que também foi projetado ali para o terceiro trimestre, a gente tem um quarto trimestre também esperando 577 milhões, terceiro trimestre esperando um pouquinho menos ali, né, 557 milhões de reais. Lembrando que 1 bilhão foi em 6 meses, né, e também o EBITDA, né, trimestral ficou bem em linha com o mercado, mas a gente consegue observar um aumento ainda nos próximos meses, principalmente com a retomada de preço e também a questão de demanda, tá? Como a Débora comentou, né, tem alguns analistas também recomendando compra, inclusive Credit Suisse, como ela falou, a gente vai falar do Credit Suisse também, mas de outros bancos. São 50 analistas recomendando compra, 50 analistas recomendando manter. A gente tem aqui o hold, né, ou seja, manter Santander, R$ 25,00, Bradesco BBI, 23, Now Securities, 26, a gente tem o Credit Suisse, né, que a Débora comentou, dando outperform para a companhia, dando R$ 27,00, mas nós temos também JP Morgan, dando um preço mais alto aqui, 28, e também temos BTG a R$ 30,00, né, mas o preço médio de todos os analistas são R$ 25,86, é isso que a gente consegue observar nas ações, né, da Dexco e também, claro, né, a antiga Duratex, uma empresa de mais de 70 anos no mercado, Débora. Perfeito, Alex. A gente vai continuar falando também ainda aqui desse setor de papel, temos aqui Irani, para poder a gente também trazer os resultados, né, Alex? Papel e celulose aí, os papéis da companhia, aliás, de Irani, né, subiram bem depois desse balanço de alta de 342% de lucro líquido aí no segundo trimestre, né, de Irani, né, Alex? É isso aí. A Irani que vem fazendo um belíssimo trabalho, né, aqui no Brasil, principalmente em relação tanto à exportação e também ganhando muito em um movimento que nós chamamos aqui tanto de e-commerce e também um movimento, Débora, que é basicamente o iFood, né? Ou seja, você pedir iFood, Rappi, né? Uber Eats, você pedindo comida em casa, vem dentro desses alimentos, dentro dessas caixas, né? Também dessas sacolas aqui, né? De tanto ali de papel e também de papelão. É isso que são os principais insumos que a Irani produz, né? E também teve um boom muito grande, também pelo e-commerce que a gente observou no ano passado, que continua um movimento bem interessante, tá? Aqui nós temos aqui de dados, né? Temos uma receita operacional líquida de 403 milhões de reais, um EBITDA de 119 milhões, um lucro líquido de 69 milhões, um ROIC, um retorno sobre capital investido de 17,8%, são mais 73 milhões de reais em investimentos na plataforma Gaia, né, que a gente vai falar um pouquinho mais sobre isso no final da apresentação. Dívida líquida por EBITDA, a gente estava comentando bem antes sobre isso, tá? A companhia fez algumas vendas, né, de ativos que, colocando aqui no número pro forma, a gente consegue chegar até um número menor, custo médio da dívida de 8,4% ao ano, tá? Resultado do segundo trimestre, né? Então vamos lá. Receita líquida e percentual ali de exportação, né? Esse que é o principal ponto. A gente está vendo aqui um aumento muito grande referente aqui à receita líquida, né? 403 milhões de reais, sobre exportações ficou abaixo, mas ficou 15,5, né? Abaixo do primeiro trimestre, um EBITDA
gente consegue observar um aumento sim, né? A gente consegue ver referente à exportação, né? Ou seja, quase 30% referente à exportação. Também um EBITDA de 119 milhões de reais superando o primeiro trimestre. Já o lucro líquido também superando o primeiro tri em todas as linhas, né? Lucro líquido de 67 milhões, como a gente comentou anteriormente, né? Ou seja, números muito fortes, né? Ou seja, a gente consegue ver aqui tanto em referente à exportação, né? E também como a gente consegue observar referente à receita líquida também, margem também crescendo bastante, então, ou seja, margem também para 18,7%, daí também a margem superando ali um crescimento de mais de 19,4%, o crescimento do lucro líquido do primeiro trimestre de 2021 para o segundo trimestre de 2020, tá? Agora a gente vai falar um pouquinho sobre papel para embalagem, né? Aquele papel para embalagem é aquele papel que você utiliza quando você compra o pãozinho, né, na padaria, ou quando você pede principalmente algum lanche, algum aplicativo de comida, vem dentro de um papel para embalagem, que é onde a Irani produz, né, e também é muito forte no setor. A gente vê aqui vendas totais também caindo em termos de volume, né, de tonelada, caindo bastante desde o segundo trimestre, principalmente com a flexibilização da pandemia, e preço médio flexíveis também da matéria também subindo bastante, né, mais de 30% desde o segundo trimestre, e preços médios rígidas também superando mais de 100% de aumento, tá? Então a gente consegue observar esse fator. Papel para embalagem, a gente vê aqui a evolução do preço das aparas, né? Isso que é bem interessante, também crescendo 173,5%, né? Então, ou seja, crescendo ali em média o mercado, né, principalmente no primeiro trimestre de 2021. E quando a gente compara aqui no próximo slide, a gente consegue ver aqui nas três linhas aqui da Irani, tanto Irani Santa Catarina, Irani Minas Gerais, né, Irani consolidado, a gente consegue observar o preço de papel para embalagem, uma evolução do preço das aparas, né, também superando 153,8%, né, chegando aqui, principalmente num preço líquido bem interessante. Bom, o que a gente tem para comentar agora sobre endividamento, né? Acho que é um ponto bem interessante, né, para quem acompanha a Irani já faz algum tempo. A Irani saiu ali desde 2010, né, numa relação dívida líquida por EBITDA, tá? Principalmente ali de 3,4. Chegou ali em 2016 5,88, né? Ou seja, 5,88 vezes dívida líquida por EBITDA, tá? E agora, aonde ela foi parar? Foi parar aqui, ó, 0,77, ou seja, são mais ali de 4, 5 anos ali reduzindo a sua dívida, aumentando a sua posição de caixa. Então a gente consegue ver, olha o tamanho da dívida, o tamanho do caixa, o tamanho da dívida, o tamanho do caixa, agora que está inverso, ou seja, mais caixa do que dívida. A gente está falando aqui de 374,6 milhões em caixa e 259,6 milhões de reais em dívida. Então isso traz um balanço melhor, né? A gente traz aqui uma dívida bruta ali muito simples, né? A gente traz aqui 634,2 milhões de reais. E aí, o perfil do endividamento da companhia, a gente consegue ver nesse gráfico de pizza, 97% da dívida é moeda nacional, porque a companhia, né, ela não tem um fator tão forte de exportação como uma Suzano, uma Klabin, por isso que não tem como comparar a própria Irani com essas duas companhias, e também moeda estrangeira 3%, 93% da dívida de longo prazo, 7% de curto prazo, então, ou seja, isso é um endividamento muito bem controlado, né? Lembrando que o custo da dívida média é de 8,4% ao ano, né? Investimento estimado, né? Agora a gente vai falar um pouquinho, né, sobre os projetos, o projeto Gaia, né? A gente tem diversas frentes aqui. O investimento total aqui estimado em 833,51 milhões de reais, né? Então a gente tem aqui tanto embalagem aqui de Santa Catarina, a parte de reforma também na parte de papel. Também a gente tem aqui as três principais frentes, né, que são projetos aqui que envolvem, né, mais de 100 milhões de reais, né, desses três principais projetos. Quando a gente passa aqui para o próximo slide, vai falar aqui na parte expansão da recuperação de químicos e utilidades, né, também investimentos já realizados aqui no segundo trimestre e o investimento realizado ali, a gente consegue ver até o dia 30 de junho, são mais de 90 milhões de reais desses duas principais frentes e também tem o projeto Gaia 5, né, ainda para acontecer. Né? Que a gente tem aqui para falar de destaques, né? Evolução do range de crédito de emissão de longo prazo da companhia, em escala nacional. A companhia também teve ali um range atribuído a debêntures simples, né, verdes, ou seja, principalmente ligados a metas sustentáveis. É uma aprovação pelo Conselho, né, de Financiamento com a Agência Especial de Financiamento Industrial, FINAME, né, no valor de até 484 milhões de reais. Uma adesão ao programa Empresa Cidadã, estendendo os períodos de licença maternidade e paternidade. E a adesão ao capitalismo consciente, reforçando nosso alinhamento com quadros princípios do movimento, que é o propósito maior com a cultura consciente, liderança e orientação dos stakeholders, que é uma parte ali, na parte de ESG da companhia. Tá? Então vamos lá falar um pouquinho sobre alguns resultados. A gente não vai ter preço-alvo, né, dos analistas aqui de Irani, mas temos aqui principalmente alguns consensos, né, principalmente
do que foi divulgado, né? Então a companhia, a gente tem ali um consenso para o ano de 2021, né, como um todo, né, ou seja, um lucro operacional ali de 391 milhões de reais. Nós temos aqui também um lucro líquido também, né, ajustado ali de 222,5 milhões de reais, e nós temos aqui também alguns múltiplos, né, para quem quiser avaliar tanto 2021, 2022 e também 2023. Débora, agora a gente vai falar um pouquinho sobre Alpargatas, né? Exatamente isso, Alpargatas também ampliou ganhos, né, dos papéis, Alex, com o mercado aí também repercutindo um pouco aí os resultados robustos desse segundo trimestre aí da companhia, logo após a divulgação dos resultados e também no ingresso da ação na primeira prévia da carteira teórica do Ibovespa para o período de setembro a dezembro de 2021, não é isso? É isso mesmo, Débora. E também, claro, né, como você disse, né, a questão do Ibovespa traz os gestores a comprarem os papéis, né, de forma mais antecipada, ganhando volume, ganhando liquidez, ganhando notoriedade, né, e também alguns investidores que não tinham tanta atratividade pela companhia, olhando o resultado, como eu vou passar aqui, e também essa questão de prévia, né, no índice também traz ali uma leitura mais positiva para o ganho do preço da ação no curto prazo, tá? Então, vou falar então da apresentação aqui que nós temos aqui da Alpargatas, né? Então, a gente traz aqui os principais pontos, um crescimento de receita e de expansão de margem, uma fórmula muito simples para a companhia faturar e também ter uma margem melhor, né, ao longo do histórico. Então, a gente tem aqui os principais pontos da Alpargatas, EBITDA recorrente 159 milhões de reais, um crescimento de mais de quase 100%, né, de crescimento, 99% de crescimento, versus o primeiro trimestre de 2020, ou seja, desde o nível pré-pandemia, tá? Não era o segundo trimestre, era o primeiro tri. Margem EBITDA recorrente, 18%, tá? Crescendo 6 pontos percentuais. E receita líquida, crescendo 33%, também versus o primeiro trimestre. Eles nem colocaram aqui o segundo trimestre, tá? Só para vocês terem uma ideia do tamanho da comparação. Nós temos aqui duas marcas importantes, né? A própria Havaianas, que todo mundo conhece, são mais de 57 milhões de pares, né? Peças feitas, né? São um volume de 19% maior, uma receita líquida da parte da Havaianas de 846 milhões, um crescimento de 37%, uma margem EBITDA recorde de 20%. Na parte da Osklen, né, a gente tem aqui 398 mil peças feitas, crescimento também de 19%, uma receita líquida crescendo quase 0 a 0, crescendo 0,2%, 51 milhões de reais, mas uma queda de margem, uma queda de 24%. Tá? Bom, o que nós temos aqui? No próximo slide, a Havaianas acelera crescimento no internacional e no Brasil. Tá? A marca Havaianas está mais forte do que nunca, inspirando pessoas aí ao Brasil e ao redor do mundo, né? De acordo aí com o CEO, né? O Beto Funari, o CEO da Havaianas, muito conhecido, né? Ele disse basicamente que a Havaianas ela vem crescendo, né, de forma internacional, vem ganhando notoriedade no mundo todo. Por quê? Volume de peças, né, a gente está falando aqui de 8 milhões de pares de peças, um volume de 38%, até mais do que o próprio Brasil. Né? Receita líquida, claro, que é uma base comparativa diferente. Receita líquida, 318 milhões de reais, crescendo 61%, e quando a gente compara aqui, principalmente, né, em dólares, também a gente vê a margem bruta crescendo 4%, um EBITDA recorrente crescendo 371%. Tá? Havaianas Brasil, olha o comparativo, né? Havaianas Brasil colabora aqui, o Havaianas Internacional colabora com 38% do resultado, Havaianas Brasil 62%, né? Ou seja, Brasil é mais representativo, claro, mas o volume aumentando mais lá fora do que aqui, tá? O volume aumentando 16%, são 49 milhões de pares, né, e peças. Receita líquida 528 milhões, com uma margem ali crescendo 25%, né? Uma margem em reais, margem bruta crescendo 8%, um EBITDA recorrente, uma margem EBITDA de 18%. Né? Então isso é muito interessante. A margem da companhia, a receita da companhia, como eu disse, 846 milhões de reais, né? Crescendo 37%. Então esse é um ponto bem interessante, tá? Para a gente comentar, que é essa expansão global, né? Internacional da marca Havaianas. Né? É um projeto que estão fazendo há alguns trimestres, já não era de hoje, e já estão colhendo alguns resultados dessa expansão internacional, claro, né? Também mantendo ali a sua diversificação de receita. Né? Então, a gente consegue observar aqui, né, nos mercados internacionais, representa 38% da receita líquida de Havaianas, né, como a gente comentou anteriormente, a aceleração e o crescimento da rentabilidade impulsionam a performance da Havaianas no Brasil e nos mercados internacionais, né, principalmente nos big bets, né, ou seja, a gente consegue ver aqui nos grandes players do mercado, e o Brasil também crescendo tanto volume, receita e EBITDA, e também distribuidores internacionais crescendo de uma forma muito forte, a geração de caixa operacional crescendo ali 456% nesse gráfico aqui.
Na parte digital, né, do digital, né, que a gente tem para falar, tanto na parte da Osklen aqui nessa página, também na própria Havaianas, né, então a gente consegue observar, são mais de 101 milhões de reais de vendas online, são mais de 2 vezes, né, 2,2 vezes o crescimento na parte online versus o primeiro trimestre de 2020. A parte da Havaianas cresceu 116% quando a gente compara aqui o DTC mais o B2B, tá? E também representatividade das vendas são 13%, ou seja, tudo que vendeu, 13% são vendas online, vendas digitais. Na parte da Osklen, a capilaridade é maior, tá? São 40%. E as vendas dos canais online subiram 102%. Então, ou seja, 40% de tudo que é vendido na Osklen, 40% são vendas digitais, tá? Sustentável, o que a gente tem para falar aqui? A Havaianas avança na expansão do projeto de logística reverso no Brasil, né? Então, ou seja, eles têm aí um acompanhamento de toda a cadeia, desde a produção sustentável até o descarte, né? Ou seja, que é a logística reversa, esse projeto piloto aí que eles estão fazendo aqui no Brasil. A Havaianas também trabalha com tecnologia e materiais sustentáveis, como está vendo nessa foto. Também na parte social, eles têm ali o projeto Brasil Sem Fome, mais de 5 milhões de reais, que dá ali em torno de 5 milhões de refeições. 8 mil pares de calçado especialmente produzidos para profissionais de saúde, também que eles doaram na parte da pandemia. 45 mil pares para comunidades vulneráveis que eles doaram. Então é um projeto bem bacana que eles vêm desenvolvendo como pilar estratégico. Resultado consolidado, né? Aí sim a gente vai falar um pouquinho, né, sobre isso. Receita líquida 901 milhões de reais, crescendo 33%, margem bruta 53%, EBITDA crescendo quase 100%, como a gente comentou no primeiro slide. 185 milhões de reais, lucro líquido 135 milhões de reais e por fim a gente tem aqui também o fluxo de caixa aumentando, né? Então o volume de pares, né, peças, como a gente observou, também ficando bem flat comparado com 2019, mas crescendo referente a 2020. A parte internacional que chama atenção, né, comparado com 2020, fica próximos a níveis de 2019. Receita líquida também, a gente consegue observar ali tanto a parte Havaianas Brasil, que tem a maior participação, a Havaianas Internacional ganhou share muito interessante, mesmo com 2019 e 2020, cresceu 61%. A Havaianas Brasil continua crescendo, né, crescendo mais 25%. A parte do outros, né, também caiu de uma forma ali representativa, mas é uma parte bem pequena do resultado, né? Mas em geral, todos esses números fizeram a companhia crescer em receita líquida 12% para 901 milhões de reais, né? O lucro bruto também crescendo 41%, a maior parte, claro, o Brasil, mas internacional a gente consegue observar aqui, né, uma alta muito forte, né? Então, ou seja, a gente consegue ver a variação aqui, 9,5 pontos percentuais, né, de variação internacional, no Brasil ficando ali, né, uma queda de 0,5 pontos percentuais, né? Quando tiver de margem bruta, tá? A margem bruta no Brasil, excluindo, né, a FX, seria positiva, o custo da matéria-prima mitigado pelo efetivo, né, do GRM, e o internacional, a melhoria de mix de países, iniciativas de GRM na região do EMEA, né? Ou seja, os principais mercados da companhia onde ela aborda. E também, quando a gente fala aqui de despesas gerais administrativas, né, o G&A caindo 11%, companhia diminuindo despesa, uma alavancagem operacional no primeiro trimestre com ganho de produtividade, né, ou seja, a gente consegue observar uma queda de despesas operacionais, uma despesa com marketing aumentando, claramente, né, eles também têm vendas online, também que eles atuam, né, então a venda online traz ali também novos profissionais, enfim, maior engajamento, maior despesa com marketing. Então a companhia chegando a 61 milhões de reais, inclui também as despesas de propaganda e publicidade, além de despesas com trade marketing e outras, né. EBITDA recorrente, acho que é interessante, né, falar sobre isso. A gente teve alguns itens extraordinários, mais uma depreciação e IFRS também que teve esse impacto de 15,8 milhões, chegou no número de 175,3 milhões de reais. Já o lucro líquido, né, vendo aqui todas as frentes aqui do lucro líquido, né, ou seja, desde a geração de caixa, o item não recorrente, 98 milhões de reais. A gente teve aqui também lucro líquido de operação continuada, teve um resultado da operação descontinuada em 9 milhões, a gente chega aqui no número, né, também de 126, né. E aqui a posição financeira, a gente consegue ver aqui, né, a questão da posição financeira líquida ao longo do ano, e também falando um pouquinho agora sobre o consenso do mercado, né? Ou seja, nós temos aqui o segundo trimestre, né, que foi divulgado ali, esses principais números, como a gente já comentou, alguns vieram acima do esperado, mas no terceiro trimestre o mercado não tem nenhum consenso, né, somente ali de lucro por ação, que a gente consegue observar, não tem nenhum consenso de EBITDA, nem lucro líquido, nem de receita por enquanto, né, mas aqui em relação a múltiplos nós temos sim, né, múltiplos projetados para 2021, 2022 e 2023 da Alpargatas. E falando de preço de analistas, preço-alvo, né, dos principais analistas, nós temos aqui 75% dos analistas recomendando compra, 25% dos analistas recomendando manter. Temos aqui o Bradesco BBI, que revisou
para R$ 65,00 depois desse resultado, né, positivo. HSBC R$ 47,00, recomendando hold, e Now Securities recomendando a R$ 55,00. Depois temos aqui algumas recomendações como JP Morgan 48, mas são recomendações mais antigas, né? As primeiras aí é de cima para baixo, ou seja, Bradesco, HSBC e Now Securities. Débora, então esses são os principais pontos para a gente comentar, né, sobre as Havaianas, né, que trouxe um resultado muito Alpargatas, forte. Alpargatas, né? Havaiana é da marca, né? Havaianas, todo mundo usa, né? Todo mundo Inclusive a Alpargata que está aqui nesse momento subindo o papel, né? 2,80 nesse momento de alta, o papel está cotado a R$ 60,96 agora. Ontem fechou numa queda de 1,72%. Mas na semana está acumulando uma alta aqui de 17,79%, no mês está acumulando uma alta de 17,13% agora, e no ano já está acumulando uma alta de mais de 97% do papel nesse momento agora, Alex. Inclusive, tem gente aqui, eu estava dando uma olhadinha aqui no Ibovespa, Alex, uma das maiores altas agora é a Cosan, tá caindo, uma das maiores quedas agora é a Cosan, que está caindo mais de 4%, e tem gente lá no nosso YouTube, aqui no chat do nosso YouTube, pedindo para você comentar um pouquinho. O José Oliveira, ele está dizendo assim, fala sobre Cosan. Eu acredito que por causa dessa queda aqui que ele está pedindo para poder você comentar um pouquinho aqui sobre o Cosan. Aliás, tem um recadinho aqui de Rui das Neves para você, Alex, dizendo que você com certeza aí deve ser o orgulho até para uma sogra, né? Porque depois de toda essa aula que você trouxe aqui, esse é o Rui das Neves, né, que está aqui. Mas olha só, mas vamos lá, vamos para o José Olívio, que estava pedindo aqui para poder a gente falar de Cosan que está registrando essa maior baixa aí do Ibovespa após a Raízen também precificar o IPO, né, Alex? A gente tem visto essa movimentação agora de queda de mais de 4% da Cosan. Lideram a Raízen, né, essa joint venture entre a empresa Shell, entre a Cosan e a Shell, né? Precificou a oferta inicial de ações a R$ 7,40 e o valor ficou no piso da faixa estimativa aí, sem colocação de lote adicional, pelo menos é uma das últimas informações que eu tinha aqui sobre Cosan, Alex. Movimentou, né, Débora, como você comentou ali, quase R$ 8 bilhões, um dos maiores IPOs da Bolsa. O que foi maior nem foi um IPO, né, foi inclusive aquela oferta ali da BR Distribuidora, que superou, né, quando a gente fala de preço total, mas o IPO da Raízen, que foi muito esperado, inclusive o próprio Cosan Day, né, que foi um evento promovido pela Cosan, eles falaram, né, que a prioridade era encaminhar o IPO da Raízen esse ano, é isso que eles estão fazendo, está dentro do programado. Também, ao longo do tempo, eles devem encaminhar a própria Cosan IPO de outras frentes, como a Compass, que também anunciou também investimentos também recentemente. Era essa informação que ia passar. Aliás, quem está acompanhando aqui o BMC, né, desde manhãzinha, desde quando a gente começou a nossa transmissão aqui da nossa programação, né, nessa quarta-feira, né, Fitaz, já sabe, já está por dentro. A gente trouxe essa notícia mais cedo aqui sobre a Compass ter iniciado essa construção do terminal de regasificação no Porto de Santos, né, Alex? É isso aí. A própria Compass, né, que é um próprio segmento muito rentável, né, ou seja, em referente aqui a tanto retorno sobre o capital investido, né, também a Comgás também, que é um investimento que eles fizeram há muito tempo atrás, que agora está bem rentável para a companhia. E a Raízen agora, Débora, entra como um portfólio cada vez mais suplementar, referente a ter uma maior precificação, né, ou seja, se ela começa a ser listada automaticamente, né, a Raízen ela ganha também uma apreciação, né, ou seja, ela consegue ser melhor precificada. Mas, claro, né, a própria Cosan, como uma holding, ela tem aquele próprio desconto de holding, né, como alguns analistas dizem, né, quando conseguem precificar todas as empresas que são controladas pela própria Cosan. Né, olhando para a Cosan como um todo, né, acho que não tem nada o que falar referente à gestão, né, o próprio Rubens Ometo, né, que faz uma gestão exemplar, né, de todos os ativos da companhia. É um ativo bem rentável, né, a Raízen, como você disse, né, saiu no piso, né, a gente vê ali quando a gente fala que a Raízen saiu no piso, é principalmente uma leitura, Débora, que alguns gestores, né, estão ali até faltando um apetite para novos IPOs, ou seja, a janela está se fechando, ou seja, um dos maiores IPOs ficou no piso da faixa e falaram que esse IPO podia até chegar a 10 bilhões de reais, nem teve lote suplementar, como você acabou de falar. Então, ou seja, isso também traz uma leitura que o case é muito bom, né, conseguiu ali arrecadar, né, angariar ali fundos para principalmente mais de 80% desse dinheiro que foi arrecadado é para investimentos, né, nos próximos anos, ou seja, tanto na parte de energia biorrenovável, que também as próximas plantas já têm quase 100% de energia contratada. Então esse é o principal ponto. E falando sobre também a rede de postos da Shell, como você falou, né, que é a joint venture, né, da Shell, né, com a Cosan, a própria rede de postos da Shell, que pertence ali na joint venture da Raízen, eles planejam, né, aumentar a market share, ou seja, a participação de postos Shell ao longo do Brasil, principalmente que eles falam que essa reforma tributária pode facilitar, né, a tributação dos postos de gasolina, mediante, né, que os postos aí, né, de bandeira branca, né, tem alguns postos que não
até sonegam, né, enfim, ou até não pagam impostos de forma devida, como os postos ali que a gente conhece, né, de marcas mais conhecidas como Shell, Ultrapar, a própria Ipiranga. Então isso pode ganhar mais competitividade na parte de ganho de marca, escala e fidelidade na parte do cliente, quando a gente fala aqui de Raízen, né, a parte de Shell, mas de forma geral, né, todos os business, todo o modelo de business, né, da companhia vem reportando ótimos resultados, né, e a gente não deve esperar grandes novidades, né, ao longo do ano. E é um case aí que grandes gestores também fizeram aí, quando a gente pega aqui a base institucional, né, ou seja, grandes gestores também fizeram a maior participação nesse IPO também da Raízen, Débora. Pois é, o Sérgio até aqui deixou uma pergunta, o Sérgio Grossi, ele perguntou assim, a participação dos estrangeiros foi de 60% no IPO da Raízen, isso é uma boa sinalização para o ticker? Eu não sou... Alex. Sim, é uma ótima sinalização, sim. Eu acho que depende muito, né, em relação qual o tipo de investidor que a companhia quer. Normalmente, né, o investidor institucional, tanto brasileiro, tanto internacional, é um investidor de mais longo prazo, né? É um investidor long only, né? Um investidor comprado ali como se fosse uma característica de buy and hold, como a gente chama, ou seja, de uma criação de valor ao longo do tempo. Ou seja, esses projetos da Raízen não são projetos de 1 ano, são projetos de 10, 20, 30 anos, né, de uma geração de retorno. Então, ao mesmo tempo, o investidor, né, o investidor gringo que entra aqui, ele não vai querer ganhar, quando a gente fala aqui de preço de upside, ele não vai querer ganhar 5, 10% no IPO, né, ele não vai querer flipar, né, como investidor de pessoa física, né, como movimento de flipper, aquele movimento que o investidor entra sem lock-up. Inclusive, o investidor que entrou com lock-up, investidor de varejo, tá, eu tô falando, ficou com 40% com lock-up, ou seja, você faz a reserva, você consegue 40% desse valor no rateio, mas você não consegue vender, né, num período curto de tempo, só depois que sair desse lock-up, desse período de X dias determinados. E o sem lock-up ficou em torno de 1,92%, ou seja, no valor da reserva você consegue negociar no dia do IPO. Então, o movimento de flipagem é um movimento que você consegue vender no movimento ali que tem a abertura das ações. Então, o investidor de longo prazo, normalmente um investidor institucional, tanto aqui no Brasil, então traz uma leitura para o case, que é um investidor, que é uma ação mais de longo prazo, que tem retornos bem atrativos, mas são projetos, né, grandes, né, projetos, né, de grande dimensão ao longo do Brasil, que trazem bons retornos, mas são principalmente retornos aí ao longo de 10, 5, 10, 15 anos, 20 anos, né, que são projetos que a gente fala aqui de mudança de matriz energética. Né? Uhum. Inclusive, eu estou dando uma olhada aqui, viu, Alex? Agora a Cosan cai 3,91%. Ontem também, né, teve uma queda de 0,62%. Na semana está acumulando uma queda de 0,50% agora, mas no mês tem uma alta ainda aí de 0,70%. E no ano tem acumulado alta ainda aqui agora, pelo menos nesse momento, de 13,14%. Pelo menos é assim que a Cosan está agora nesse cenário aqui do mercado. Bom, estão pedindo aqui também para a gente comentar um pouco sobre Tegma. Deixa eu só pegar, acho que foi o Rodrigo Segala, ele queria que vocês falassem um pouco sobre a Tegma. Eu vou dar uma olhadinha aqui do que tem acontecido com a Tegma nesse momento aqui. A Tegma, Débora, acho que, né, a Júlio Simões queria comprar a Tegma, né, anteriormente. Eles não aceitaram a proposta. Não aceitaram. Acho que é isso, assim, acho que esse movimento, o que traz uma leitura, né? Se a Tegma ela não quis ser vendida para Júlio Simões, significa que os controladores acham que aquele valor não foi justo. Que a companhia tem valor, né? Ou seja, que ela é rentável, ela gera valor ao longo do tempo. E ao mesmo tempo, se você pegar o modelo de negócios, né, foi muito afetado, né, anteriormente, mas traz uma recuperação muito grande quando a gente pega de estocagem, né, dos produtos. Inclusive, a gente até trouxe os números do primeiro trimestre. Nós iremos comentar em breve também o segundo trimestre da companhia assim que foi divulgado. Mas falando do setor de logística, né, em si, a gente pega aqui um outro player, que é a Júlio Simões, que também vem consolidando muito o mercado, vem comprando várias empresas, né, ou seja, a empresa também pertencente ao grupo Simpar. Então a Tegma é um player menor, mas consequentemente ela trabalha com nichos mais específicos, né, principalmente entregas de veículos, né, ou seja, logísticas de veículos novos, que também tem um impacto muito grande na cadeia, ou seja, as montadoras estiveram paradas, principalmente por falta de semicondutores, então traz aí menores volumes também de carros, né, na Tegma e outros produtos também. A parte química também teve uma alta também, de uma forma bem representativa, e também no nível de estocagem. Então esses são os principais números aqui do primeiro trimestre, mas ao longo do segundo trimestre que a companhia espera, claro, melhoras, claro, que o ano passado foi um número bem ruim trazido aí pela pandemia, né? Só lembrando que a JSL disse, né, que iria manter a agenda de aquisições mesmo após essa rejeição aí da proposta da Tegma, né? A JSL, como o Alex já falou, controlada do grupo Simpar, né?
divulgou um fato relevante, inclusive, na época, né, esclarecendo isso, dizendo que, inclusive num tom de crítica que a empresa disse num texto, né, que durante os 15 dias em que a proposta esteve válida, não foi convidada nem para se reunir com a Tegma para poder apresentar detalhes aí da proposição, né, e em virtude desse caráter definitivo da proposta, a JSL reforçou, né, que vai continuar aí com essa agenda aí de aquisições. Vamos ficar de olho aí no que eles vão estar fazendo, mas olha só, a Tegma segue caindo sim, 1,96% agora, o papel está cotado nesse momento a R$ 20,96. Ontem teve uma queda de 2,07%, na semana uma queda de 9,11%, que está acumulando agora. No mês acumula agora uma queda de 19,35% e no ano uma queda de 22,01%. É bastante coisa, né, Alex? É sim, Débora, principalmente naquele momento que a própria Júlio Simões, né, fez aquela oferta hostil, ou seja, oferta hostil quando não avisa, né, ou seja, olha, eu quero comprar, depois fala, não, você não me avisou, né, e depois a própria Tegma também recusou, né, e a própria Júlio Simões falou, não, a gente não sentou para conversar, né, ou seja, as duas partes também reclamaram por falta de comunicação, que é uma coisa à parte, né, como você comentou, que estava até em fato relevante. Mas em relação a preço, né, Débora, o preço das ações realmente caiu bastante, mas lembrando que quando fez essa aquisição o papel não parava de subir, né, o papel da Tegma, os investidores, né, da Tegma muito animados, né, que poderiam ter esse movimento, mas não foi concretizado, então teve uma certa frustração, né, por parte dos investidores da Tegma e devolveram aí todas as últimas altas, inclusive o papel caindo bastante, né? Pois é, então, inclusive o Helder está aqui dizendo excelente explanação, muito bem, garoto. Helder está dizendo que você é um bulls aqui, né? Um grande... Helder, inclusive, aliás, ele pediu mais cedo aqui para poder a gente comentar um pouquinho sobre Petro. Helder, vamos falar aqui rapidinho sobre Petro, porque a gente tem visto, aliás, desde mais cedo aqui esse volume de queda aí, né? A gente tanto tem a queda do petróleo mesmo, né? Realmente refletindo nos papéis de Petrobras. A gente tem Petro 3 agora, inclusive, aqui caindo 3,14%, né? Petro 4 também mais cedo também estava caindo bastante. No volume de negociação, a gente mostrou mais cedo, inclusive aqui na nossa programação, né, o quanto vinha impactando aí. Mas não só essa queda do petróleo, a gente também essa questão da variante Delta também, que vem aí, né, Alex, pesando um pouquinho aí para alguns papéis. E nesse caso de Petrobras foi o que aconteceu hoje. Inclusive a gente chegou a comentar, né, para quem está acompanhando aqui a nossa programação desde mais cedo, junto com o Marcos Aravalho aqui no BMC News. É isso aí. Inclusive, eu estava até conversando com a Paula hoje mais cedo aqui também na programação, ela estava até falando a questão de uma possível interferência do Jair Bolsonaro, né, na Petrobras, né, ou seja, podendo aí utilizar os recursos da companhia referente aqui a subsídios, né, referente aqui a uma parte mais de governo assistencialismo, tirando essa mensagem de governo liberal, né, ou seja, mesmo esse viés político que o governo está querendo ter aí mais uma visão de assistencialismo para o ano que vem, já observando a possível reeleição ou não, né, mas o governo está mexendo aí todas as suas peças de xadrez ali dentro do Congresso, dentro do Senado, para simplesmente manter uma base aliada mais forte e também, claro, manter, né, a população cada vez, né, mais próxima do atual presidente. E isso traz um movimento muito ruim, Débora. Quando você falou de investidor estrangeiro, ele enxerga esse como um risco político, né, ou seja, de interferência na Petrobras, um risco político referente às eleições em geral, né, então, ou seja, todos esses comentários, né, não só da presidência, mas inclusive a política como um todo, né, ou seja, isso espera uma leitura pior para o mercado de ações. É isso que o investidor vai fazendo. Ele vem tirando o dinheiro do Brasil e vem colocando o dinheiro nas principais economias do mundo mais desenvolvidas. Tira o dinheiro também, inclusive, dos mercados emergentes. Mas não é só a culpa política, né? Não é só a política que faz, né, os preços caírem, inclusive de Petrobras, né? Como você comentou, o preço do barril, né, o próprio Brent, que é referência para Petrobras, né, também vem caindo ao longo dos últimos dias, principalmente com a preocupação da variante Delta, né? O petróleo que está muito correlacionado à retomada econômica, né? Ou seja, mais viagens, carros, aviões, enfim, navios, tudo isso engloba a recuperação econômica e o próprio petróleo não vem colaborando positivamente. Também o minério de ferro, né, como a gente fala de commodities, também vem caindo por pressões de manipulação de preço pelo governo chinês, né? Então são os principais pontos que as commodities que têm um alto peso também no Ibovespa, né? Só a Vale tem 12% de peso no índice, né? Pois é. Só para poder atualizar o pessoal, você falou dessa questão da queda do petróleo, viu, Alex? WTI está caindo, olha só, aliás, fechou, né, numa queda aí que já fechou o petróleo, a gente teve uma queda de mais de 3%, 3,71%. Né? Então aí foi bastante, uma queda de 3,13% aí para o petróleo Brent, ou seja, é bastante significativo realmente, é uma queda, né, que acaba realmente impactando, e aí a gente tem aqui Petrobras, Petro 3. E hoje saiu os resultados da Petrobras, inclusive, pois né? Então tem também essa expectativa, né, com certeza aí. Agora, nesse momento, o papel do Petrobras está caindo 3%, cotado a 26,88%. Apesar de que ontem, né, fechou na alta de 1,68. Mas vamos lá, no ano está acumulando alta agora aqui, né, Petro 3 de 24,5%.
né? Vamos ver como é que está a Petri 4 agora, só para poder atualizar para o pessoal, já que a gente está falando aqui de Petrobras. Petri 4 também cai 1,71 agora, o papel está 26,39. Ontem fechou no alta de 1,63, na semana está acumulando queda aqui de 2,76, no mês uma queda de 9,53 e no ano agora está acumulando uma alta de 25,31%. Vamos ver se eles conseguem segurar isso também depois desse resultado que vai ser divulgado. Vamos ficar de olho com certeza amanhã. Traremos mais detalhes aqui na nossa programação e, aliás, uma última informação é que a Petrobras vai realizar uma coletiva de imprensa sobre os resultados financeiros desse segundo trimestre, viu, Alex? A diretoria executiva da Petrobras, que vai conceder essa entrevista coletiva sobre esses resultados financeiros do segundo tri, logo estava para poder já começar, deve já estar começando, já deve estar acontecendo isso por lá, né? Os jornalistas iam poder acompanhar a transmissão, inclusive, então isso deve estar acontecendo nesse momento, essa coletiva de imprensa. Fiquem por aqui que vocês vão ter aí mais informações com certeza aqui nessa nossa programação, já no BMC Now com o Rafael Lara e com a Hanna Beltrão, que já estão chegando aqui, então fiquem atentos para poder ter mais informações aí de Petrobras, né, Alex? É isso aí, agora eu vou deixar nosso programa, né, para a grande Hanna Beltrão, Rafael Lara. Também quero convidar todos, né, também na nossa live de fechamento de mercado, lá no Instagram da BMC News, bmc.news, nos sigam lá e todo dia a gente traz um bate-papo bem descontraído para falar do fechamento de mercado, além dos papéis do Ibovespa, né, além dos papéis que a gente comenta aqui, né, com o grande Rafael e também a Hanna comentam aqui do BMC Now. Mas espero todo mundo lá, mandar um grande abraço, né, e todos os dias estaremos aqui, né, Débora, no nosso BMC Business. Exatamente isso, traremos mais temporada de balanços aqui para todos vocês, detalhes aí de Petrobras que está saindo esses números aí, né, Alex? Mas a gente vai ficando por aqui. Obrigada, Alex, até amanhã. E eu quero lembrar que vocês podem acompanhar também as notícias do mercado nas redes sociais da BMC News, no nosso Instagram, @bmc.news, além da live de fechamento de mercado do Alex, junto com o Rafael Lara, todos os dias, no final do dia, né? Também temos no nosso portal notícias sendo atualizadas minuto a minuto para todos vocês, com tudo que está acontecendo no mercado nacional e internacional, porque só aqui na BMC você tem informação que gera valor. Eu, Débora Oliveira, vou ficando por aqui, mas vocês ficam agora com a Hanna Beltrão e com o Rafael Lara no BMC Now e todas as últimas notícias do mercado. Obrigada pela sua audiência. Tchau, tchau.